espaço que é nosso, não é? Porque desde que nós começamos a avaliar essas questões aqui, que nós estamos falando em sintonia, né? Ou seja, tudo isso aqui está muito próximo do nosso passado, ou seja, das várias reencarnações. Tudo isso aqui está muito próximo das nossas várias reencarnações que se transferiram, né, para uma outra etapa carnal que nós reencontramos. O marido reencontra a esposa reencontra o marido, os dois reencontram os filhos, o conjunto convive com a parentela, essa parentela se insere os familiares, né? Nesse conjunto temos ainda os amigos, nesses amigos, nesse conjunto, vivemos um ambiente social que está em sintonia conosco e vivemos o ambiente profissional. Tudo isso numa decorrência das várias encarnações, ou seja, que isso vai transferindo de uma etapa para outra. Ora, nós temos que trabalhar isso de forma positiva, porque da maneira que nós trabalharmos isso, será a maneira que nós vamos conviver com as influências espirituais que nos cercam. Nada da gente ficar assim, nasci assim, morro assim, né? Não, você pode ter nascido assim, mas procura não morrer dessa forma. Nasceu assim, procura morrer melhor. Podemos escolher, né? Podemos escolher. Chico tem uma frase mais ou menos assim, né? Nós podemos não conseguir mudar, né, o nosso início, mas todo mundo pode mudar, né, pode construir uma nova história. Quer dizer, a história que já foi escrita, não tem como mais nós mudarmos, mas a história que ainda está para escrever, tem como nós escrevermos uma ótima história. Então, nada, eu nasci assim, mas eu posso melhorar muito. Eu posso melhorar com os meus filhos, com o meu marido, com a minha esposa, na lida com a minha parentela, na lida com os meus familiares. Eu posso melhorar muito na relação com os meus amigos, posso ter uma outra conduta no meu ambiente social e posso ter uma outra conduta no meu ambiente profissional. Se eu fizer isso, eu faço uma sintonia positiva e vivo uma saúde positiva, né? E vou viver sob influências positivas. Manuel Filomeno, então, continua dizendo assim, nesse processo, como em outro qualquer, a mente é o espelho a refletir os estados íntimos, as conquistas logradas e as por conseguir. Então ele coloca a mente. E Emmanuel vai dizer assim: a mente é o espelho da vida em toda parte. A mente é o espelho da vida em toda parte. Isso está no livro Pensamento e Vida, outro livraço, né, que nós não podemos deixar de ler. Então, a mente é o espelho que vai refletir os nossos estados íntimos. E o nosso estado íntimo vai definir a influência espiritual que nós vamos captar para nós. Vai definir aquilo que nós chamamos para nós e aquilo que nós cerceamos em nós. Não é? A mente, ela vai ser a responsável pelo nosso estado de vigilância. Pelo nosso estado de vigilância. A nossa mente, quanto mais a nossa mente estiver no caminho ético, né? Nesse caminho da ética cristã. Qual que é a ética cristã? Alguém pode falar assim, mas qual que é a ética cristã? A grande ética cristã. Quer dizer, não sou eu que disse, né? Jesus é que fez a colocação, definindo, né, a maior ética cristã. Né? Os fariseus vão chegar a Jesus e
e dizer a ele: Senhor, qual o maior dos mandamentos? Amém. E Jesus vai dizer assim: o primeiro é: amarás o Senhor teu Deus de todas as tuas forças e de todo o teu coração. O segundo, igual a esse eu vos dou, não é? Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Quando eu vou falar mal de alguém, eu pergunto assim: eu estou amando o meu próximo? Não estou. Então, engulo o que eu quero, às vezes o que eu queria falar. Se eu vou fazer uma proposta ruim para alguém, eu penso assim: eu estou amando o meu próximo? Não, não estou. Então, eu não faço aquela proposta. Não é? Se eu estou prejudicando alguém, eu falo assim: eu estou conforme a ética cristã? Não estou. Porque se nós pensarmos bem, gente, o nosso país, quando nós pensamos assim, Brasil, a Constituição brasileira, ela podia ser feita de um artigo. Ou não podia? A Constituição brasileira podia ser feita de um artigo. Qual artigo? Amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Traficou droga é crime? Burlou a regra de amor ao próximo. Infringiu a regra de amor ao próximo. Agrediu não sei o que no trânsito. É crime? Agrediu a regra, o capítulo 1º do artigo único, que é amar ao próximo. Dirigiu embriagado. É crime? Quebrou a ética cristã? Quebrou, porque você dirige embriagado, é sujeito a atropelar pessoas, a fazer isso, fazer aquilo. Você colidiu com o artigo 1º do seu item, do seu parágrafo 1º. Amar ao próximo. Ama. Então, o que devia ter mais era só as discussões das penalizações. Mas a lei é única. Antes de nós fazermos qualquer coisa, nós devemos nos perguntar assim: isso que eu estou fazendo está conforme a ética cristã? E eu sei, não estou falando que isso é fácil para mim, não. Isso é difícil para todos nós. Mas essa deve ser a nossa reflexão. Essa deve ser a nossa reflexão. Por quê? Porque desta forma, nós podemos então voltar lá atrás. (459) Influem os espíritos em nossos pensamentos e em nossos atos muito mais do que imaginais. Influi a tal ponto que de ordinário são eles que vos dirigem. Mas como que esses espíritos influem? Esses espíritos, eles influem de conformidade com aquilo que mentalmente eu os autorizo. Espírito nenhum é capaz de nos causar mal se nós não estivermos com o pensamento no mal. Então, nós não temos que ficar procurando reunião de desobsessão, passe para o Espírito mudar isso, mudar aquilo, e resolver isso nas nossas vidas, e isso e aquilo. Não. Se nós quisermos mudar as influências das nossas vidas, é só nós nos agregarmos à ética cristã. Amar ao próximo, amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a nós mesmos. Tranquilo, gente? Se nós refletirmos isso, não existirá sobre nós influências negativas, somente influências positivas. Alguma pergunta, algum questionamento? Tranquilos? O dia que todos cumprir com essa ética cristã, nós podemos deixar a casa sem fechadura. Sem fechadura. Não precisa mais fechadura. Sem muro. Não vai ter necessidade de fechadura, de muro, não é necessidade de porta, porque
na ética cristã, a liberdade do outro termina quando começa o terreno do outro. Oi? Então, isso aí está ligado, né? Pode deixar a porta aberta, janela. Há 10 anos atrás, podia dizer assim, uma cidade do interior, você vivia com as portas abertas, janelas, dormia com as janelas abertas.